Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção. Em vós espero. Invocai o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Senhor. Concedeis ao vossos reis grandes vitórias, e mostrai misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Leitura
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda a parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, cantando, aclamando o Santo Evangelho. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamentos. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, se nos 2 finais de semana anterior nós éramos levados a refletir um pouco sobre as nossas ações como cristão, na construção de um mundo melhor, partindo daquilo que nós trazemos dentro de nós, partindo dos nossos atos, de formarmos efetivamente através das nossas ações, a construção ou transformar a palavra de Deus em atos ou em construções edificadas diante dos olhos humanos, do próprio bem que nós podemos fazer ao outro. Hoje a liturgia nos traz o ato do nosso relacionamento humano, mas através de uma palavra que talvez nós falamos tantas vezes e que tem-se durante o transcorrer da nossa vida, da própria história do homem, perdido um pouco do próprio sentido, da própria essência, que é a palavra amor, né? Como se canta o amor, como se fala do amor, né? Como se fala de sentir o amor. Mas um questionamento que sempre devemos nos fazer é: será que nós sentimos e colocamos em prática o amor ao qual nós somos constituídos? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
Se São João diz que Deus é amor, nós somos também a personificação desse amor. De um amor de Deus que se coloca no nosso meio, para que nós também sejamos o amor de Deus diante dos homens. Deus amou o mundo, amou tanto o mundo que nos deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É o amor de Deus para conosco. E também esse amor que nós trazemos para com Deus, de sermos um amor não constituído somente de um vocabulário, mas um amor constituído de um ato, de um fato, de alguém que se entregando ou reconhecendo o amor de Deus, reconhecendo que é amado, ele também transporta para além de si mesmo o amor que ele sente. É o amor de Deus pelo divino, o amor de Deus pelo homem. E nós mostramos esse nosso amor por Deus quando nós nos colocamos a serviço dos nossos irmãos. Porque Jesus diz, aquele que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. O amor a Deus, ou o caminho que nos leva a Deus no caminho do amor, é o caminho também que passa pelo outro, pelo meu irmão. E se colocar no meio com o outro e caminhar-se com Deus, é nos dar o sentido que nós somos fortificados pelo amor de Deus para caminharmos juntos. Santo Agostinho dizia que não existe amizade verdadeira, senão aquela que Deus, pela caridade, une. Caridade também sentida ou traduzida pelo contexto do amor. Então, não existe uma amizade que não possa ser constituída e fortalecida no dia a dia, se Deus não esteja contido no meio dessa amizade. Porque ela se torna uma amizade baseada nos próprios sentimentos que Deus tem por todos nós. O sentimento do amor, da sinceridade, da caridade, da fraternidade entre nós. E viver com o outro é olhar no outro também a pessoa de Deus. É ver no irmão alguém que é constituído como eu. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos vai no sentido de nos colocarmos a serviço uns dos outros. Jesus diz no ato do lava-pés, né? Eu já não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigo, porque só o amigo sabe o que quer o seu Senhor. Então o ato de sermos amigos, o ato de agirmos como os amigos, mas o ato de nos amarmos. Veja como eles se amam, relata o ato dos apóstolos, né? E às vezes eu fico me perguntando, como é uma sociedade que se ama? Porque nós não conhecemos uma sociedade que se ama. Nós não conhecemos comunidades que se amam, que se ajudam, que querem o sucesso do seu irmão, que chora com o seu irmão quando o seu irmão chora, ri com o seu irmão quando o seu irmão ri. Porque nós vamos formando cada vez mais essa sociedade endurecida no seu próprio individualismo. A miséria é a falta de amor, diz Santa Irmã Dulce. A miséria não se traduz por aquele que não tem o que comer, mas a miséria se traduz quando nós não temos amor pelo outro. Santo Agostinho dizia, no amor ao próximo o pobre é rico, e na falta do amor ao próximo o rico é pobre, porque nos tornamos paupérrimos quando nós somos incapazes de amar, né? Incapazes de perdoar, incapazes de estarmos com o outro. Dom Helder dizia assim, o amor é o perfume da alma. Somente as almas que conhecem o amor podem exalar esse perfume, né? Quando nós temos o coração obscurecido pela inveja, pela raiva, pelo nosso individualismo, pela nossa prepotência, nós nunca vamos conhecer esse cheiro, porque esse cheiro é só próprio de quem ama, só próprio de quem é capaz de amar o seu irmão, mas ele é uma pessoa tão difícil, né? Aí lembramos quando Dom Helder diz assim, se as pessoas te parecem pesadas para carregá-las nas costas, carregue-as no coração, porque muitas vezes o outro pode ser pesado nos ombros, né? Porque quando nós carregamos no ombro, nós temos o lado do cansaço enquanto humanos. Quando nós carregamos no coração, é a singeleza,
do próprio ato, da suavidade que o coração nos proporciona de carregar o nosso irmão. Mas ele me bateu. Ofereça outra face. Se te pedir a túnica, dê também um manto. Seja diferente dele. Não seja do mesmo nível dele. Mostra que o que você carrega no seu coração é muito superior do que aquilo que ele carrega como amargura, que ele carrega como as desilusões da vida. Mostra que o que tem no seu coração é a beleza própria que Deus lhe concedeu, de um Deus que habita dentro de si, caminha para consigo. Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, ele escreve: no mundo atual, esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade, e o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. Vemos como reina a indiferença acomodada, fria e globalizada, filha de uma profunda desilusão que se encontra por detrás de uma ilusão enganadora. Considerar que podemos ser onipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos potentes o suficiente na nossa vida, até o dia que Deus puxa o seu tapete, né? Aí Ele vai te mostrar que você não é onipotente. Somos mortais, caminhamos juntos no mesmo barco. O mesmo Papa, no dia 22 de dezembro de 2004, ele fazia uma homilia à Cúria Romana, em que ele salientava alguns pontos, do qual eu trago só alguns, em que ele dizia: nós vivemos o Alzheimer espiritual, ou seja, o esquecimento da história da salvação, da história como o Senhor, o nosso primeiro amor, porque nós esquecemos de Deus. Nós nos importamos somente conosco mesmo. Se nós tivermos algo para fazer, nós não vamos à missa, porque nós trocamos a missa com muita facilidade. Nós trocamos a Eucaristia por qualquer coisa que tiver lá fora, por qualquer festa que nós estejamos. Nós trocamos Deus. E ele continua: fofocas, murmurações e mexericos é a doença dos velhacos, que não tendo a coragem de falar diretamente, falam pelas costas. Defendamo-nos do terrorismo dos mexericos, a indiferença com os outros, quando se esconde o que se sabe, quando por ciúmes sente-se a alegria de ver a queda dos outros, em vez de ajudar a levantar. Quantas e quantas vezes as fofocas destroem as famílias, destroem as comunidades, destroem casamento, destrói amizades, destrói tudo, porque é mais fácil destruir o outro. É mais fácil olhar os erros do outro do que olhar as qualidades do outro. Se você não tem coisa boa para falar do seu irmão, deixa as coisas ruins para lá. Olha aquilo que tem de bom no outro. Quem tem tempo para julgar, não tem tempo para amar, dizia Madre Teresa de Calcutá. E quando nós julgamos, quando nós fazemos fofoca do outro, quando nós nos entregamos aos mexericos, nós não destruímos só o outro, nós destruímos a gente, porque nós vamos nos tornando amargos, nós vamos nos tornando incapazes de compreender, de viver a presença de Deus no nosso dia a dia, na nossa própria vida, no nosso conceito de ser. As pessoas que espalham o amor não tem tempo para jogar pedra, escreve a irmã Santa Dulce dos Pobres, porque quem não quer amar é amargo, ele atira pedra no outro, ele não se importa se o outro caiu, ele não se importa se ele machucou o outro. Às vezes, quando alguém fala: eu falei mal do meu irmão, eu pergunto: você gosta quando fala mal de você? O que você sente quando você sente que alguém te criticou, que alguém falou mal de você, que alguém tentou te destruir? Aquela várias frases que eu falei várias vezes de Fernando Pessoa, para saber o que o outro pensa, basta discordar dele, mas para saber o que o outro pensa, é necessário ser ele, que o outro sente, é necessário ser ele, se colocar no lugar do outro.
O que sentiu meu irmão quando eu falei dele? O que sentiu meu irmão quando eu bati nele? O que eu sentiria se batessem em mim? Como eu me coloco? É mais fácil odiar do que amar? Às vezes eu me pergunto, né? É mais fácil odiar do que amar? Qual que é a nossa dificuldade de amar? De ser um povo que ama, um povo de Deus, que caminha com o seu Senhor. Jesus foi morto por inveja, e nós continuamos matando Jesus, no nosso irmão. A inveja destrói também o homem, quando o homem não se alegra com o sucesso do seu irmão, né? Ela corrói o ser do homem. O que mais mata hoje, não acredito que seja o vírus, tão famoso. O que mais mata é o vírus da indiferença, o vírus da prepotência, o vírus da fofoca, da inveja. Esse vírus mata. Mata não só o outro, como mata também a você também, né? Dante Alighieri dizia assim: nós não devemos ter medo de nada nessa vida, somente o medo de prejudicar o outro. E às vezes a gente prejudica o outro, sem perceber. Muitas vezes nós prejudicamos o outro. Quando a gente fala mal do outro, a gente está prejudicando o outro, e muito nós estamos prejudicando o outro. Madre Teresa de Calcutá dizia assim: existem pessoas que merecem o nosso amor, mas existem pessoas que precisam dele. São aqueles difíceis, né? Eles precisam do nosso amor, mas a gente quer conviver somente com quem a gente quer conviver, com quem pensa como a gente. Na campanha política 2018, quantas vezes eu vi gente perdendo amizade por causa de política, se tirando de rede social por causa de política. Nós vivemos essa semana o problema da discussão sobre vacina, né? Colocar o poder acima do bem do próximo, né? Disputar o bem, quer dizer, disputar o poder e jogar a pessoa, o ser humano, para segundo plano na nossa discussão. Nós amamos, nós somos capazes de amar, mas será que nós exercemos a nossa capacidade de amar, de estar com o outro? Ou nós vivemos essa doença do nosso tempo, que são os Alzheimers da indiferença, o vírus da prepotência, o câncer da inveja, né? E tudo mais que pode corroer o nosso ser no nosso dia a dia. Deus espera de cada um de nós o amor, não? Nada além disso. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E nós muitas vezes pensamos que nós queremos sacrifício, fazer o sacrifício em nome de Deus, mas é o amor que Deus quer, não o sacrifício. Deus não quer que nós nos sacrifiquemos, Deus quer que nós sejamos felizes, mas felizes juntos, crescendo juntos. Enquanto eu pensar só em mim, eu vou ser incapaz de amar. Enquanto eu pensar num grupo de 2, 3 pessoas, eu sou incapaz de amar. Nós amaremos quando nós sejamos capazes de extrapolar o perfume do amor de Deus que existe dentro do nosso coração. Esse é o mais puro e o essencial de todos os amores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.